Olá, tudo bem? Clóvis do canal Vcom Personal Car. Vamos falar hoje sobre balanceamento. Você já ouviu falar sobre dois modelos de balanceamento? Por que temos esses dois tipos de balanceamento? Bom, primeiramente, o balanceamento com o carrinho no lugar, ele é um balanceamento já mais antigo e você vai perceber que não são todos os auto centers que têm esse modelo de balanceamento. Um balanceamento muito bom. Você tem também aquele outro modelo que é o computadorizado, ou motorizado ou não, tá? Mas existe um conhecimento por trás disso aí. Isso é bem pouco divulgado. Nós temos dois modelos de balanceamento, que é o balanceamento estático e o dinâmico. Até aí o pessoal também conhece bem. O que daí para frente já começa a faltar um pouquinho de informação para o consumidor, acontece da seguinte maneira. Nós temos o balanceamento estático e dinâmico. O balanceamento estático é aquele que antigamente, como é que tinha a máquina? Eles colocavam a máquina, o pneu num eixo bem livre, aí a parte mais pesada descia. Eles não tinham uma marcação, mas eles pregavam o chumbo no lado oposto até que a roda parasse de se mover. Qualquer lugar que você rodasse ela, ela ficaria parada. Ao contrário de antes de balancear, você colocava, o lado mais pesado descia. Então esse é o balanceamento estático anterior, estático de parado, dinâmico em movimento. Após isso, a evolução dessa máquina foi aquela do lugar. Tinha um sensor na suspensão do carro que capta o tanto de vibração que a roda vai oferecer, e com um flash estroboscópico ele fotografa o lugar onde o cavalete recebe o impacto. Então o cavalete recebe o impacto, o estrobo acende como que se parasse a roda, como um flash parasse a roda, e então na parte de meio-dia é adicionado uma massa, né, que é o pezinho, coloca para compensar o lado mais pesado, porque ele desce, bate e gera o impacto, é medido pelo sensor, acende-se a luzinha na máquina e através das luzes que se acendem na máquina é o tanto de massa que vai ser adicionada à roda. A máquina dinâmica já foi a evolução dessa máquina de balanceamento estático, que onde veio a técnica do balanceamento dinâmico, que é pôr a roda em movimento e computadorizar para que a máquina faça uma computação dos valores que existem em torno da roda. O assunto ele é um pouco extenso, porque ele não é tão simples. Quando você balanceia a roda na máquina dinâmica, você acrescenta chumbo dos dois lados, porque a máquina ela faz a compensação da vibração e distribui a massa para os lados da roda. Então esses são os dois modelos de balanceamento que nós vamos encontrar no mercado. A grosso modo é dessa maneira que funciona. No entanto, quantas vezes a gente já não fez o balanceamento na máquina coluna, não ficou bom, aí você foi na máquina local, poxa, ficou top, ó, aquela máquina local é a melhor máquina. E quantas vezes já não foi feito também o balanceamento na máquina local, nossa, andou, vibrou, não ficou legal, passa para outra máquina, faz na máquina de coluna, ou agora ficou bom, então a máquina de coluna é melhor. Na verdade não existe uma máquina melhor que a outra. Naquilo que ela foi programada para fazer, ela faz o seu melhor, ela entrega o melhor, mas já exatamente por causa desse modelo de vibração que é o estático e o dinâmico, existe o problema da não solução em algumas máquinas. Não se torna mais simplesmente o balanceamento estático porque ele é feito parado, ou o outro porque ele é feito em movimento, né? A evolução trouxe que o balanceamento estático ele vibra em torno do diâmetro da roda, ou seja, ele vibra de maneira como que se ele pulasse, se ele vibrasse assim, ou seja, ele vibra em vertical, socando o pneu no chão. Isso daí, existe algumas coisas que podem estragar no carro, porque os mancais que seguram a roda, ele tem que servir somente para o livre, para fazer com que ela rode em torno do eixo livre. Nesse momento, quando a roda começa a vibrar, os mancais que fixam os eixos ali, que suportam a roda, eles começam a trepidar junto, eles começam a tremer, eles começam a fazer força para permanecer no lugar. E isso gera aquela trepidação toda no carro. Normalmente o balanceamento estático ele vai vibrar a carroceria do carro, ele vai fazer uma trepidação ambiente. Ao contrário da vibração dinâmica.
A vibração dinâmica ela já vibra em seu próprio eixo. A vibração ela vibra em seu próprio eixo. Então a vibração dela é horizontal. Ela balanceia, ela vibra assim. Não sei se fica claro a compreensão. Com a evolução das máquinas, você pode reparar que na máquina computadorizada ela tem a função estático. A função estática ela traz para nós o balanceamento para fazer esse modelinho do anterior. Nós temos na máquina computadorizada a função estático. A função estático do balanceamento ela faz a realização da solução da vibração, como já vimos anteriormente, na posição vertical. Ela traz o balanceamento e centraliza o peso. Ela deixa de ter o peso na lateral, isso estou dizendo na vertical, tá? Ela deixa de ter o desbalanceamento assim e traz ele para o centro da roda. O ideal do balanceador, o ideal do profissional do balanceamento é que ele realize primeiramente o balanceamento estático e na sequência ele refine o balanceamento no dinâmico, que é onde ele vai distribuir o peso das rodas lateralmente. Por que acontece dessa maneira? Entende-se que se você tem numa roda a parte de cima está mais pesada e você adiciona o peso embaixo, ok, você fez um balanceamento e você tirou o contrapeso da lateral do pneu. Então ele vai deixar de vibrar assim. No entanto, o que a mecânica diz, a engenharia por trás disso diz, é que quanto mais largo essa roda for, quanto maior for a distância de um lado do aro ao outro lado do aro, você vai fazer como? Você vai resolver o balanceamento nesse sentido, que é o horizontal, o vertical do estático, e vai, teoricamente, ele vai parar de trepidar assim, tá? Parou. Mas o que acontece? Quando essa compensação é feita de grosso modo, como o estático permite que você balanceie a roda de um lado só, até por quantas vezes você vai balancear a roda de liga leve, não dá para... tem que limpar o lugar ali, então o balanceador normalmente prefere bater o chumbinho por lá de dentro, ou até mesmo vai balancear e tem a calota, atrapalha de distribuir o peso entre dentro e fora, balanceia só de um lado, ou seja, o acesso a colocação da massa ali faz com que o balanceador coloque o peso de um lado só da roda e o outro não. Então você tirou esse balanceamento, essa vibração, ok, estaticamente o balanceamento está feito. Só que tem uma máxima a respeito disso. Veja bem, quando você adquiriu isso aí, não se sabe de qual lado existe o maior volume de diferença, porque eu disse que a largura da roda influencia muito nessa situação. É muito difícil de a gente conseguir resolver, porque muito largo, né? Nessa distância aqui, nós temos um problema onde não sabemos onde que exatamente o peso está alocado, se ele está mais para dentro da roda ou mais para fora. Então, estaticamente, o balanceamento está feito. O que acontece na alta velocidade? Na alta velocidade, se o peso tivesse de ser para o lado de fora e não para o lado de dentro, você vai gerar uma vibração binária, onde você balanceou o eixo de um lado, a roda em si, no seu próprio eixo, você balanceou de um lado, mas do outro não ficou refinado. Então ela gera uma vibração binária, ela faz aí esse tipo de movimento, ao passo que é balanceada, ela deveria fazer assim. O lado da roda, que não se sabe qual era, apenas estaticamente foi solucionado. Então ele gera uma vibração binária. Qual que deveria ser a maneira certa de se balancear essa roda? O peso que deu estaticamente, ele deve ser diluído em duas partes e balanceado uma parte e outra parte, de forma que fique balanceado também os pesos para que a roda fique por uniforme, tanto um lado quanto o outro balanceado, para que não gere vibração binária. Então muitas vezes a gente não consegue o resultado do balanceamento, porque resolveu ele no modelo
estático, mas atrapalhou muito o dinâmico, a vibração fica absurda, Então, o ideal é que seja feito dessa maneira. Balanceia primeiro o estático, traz o peso para o centro da vibração e aí balanceia ele no dinâmico. Ou seja, você vai ter um balanceamento estático e dinâmico. E dessa forma a gente tem um balanceamento top, um balanceamento perfeito. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link e com a explicação de um engenheiro que ele explica o balanceamento não no modelo veicular, mas ele explica o balanceamento no modelo para máquinas. E lá ele faz é bem legal assim, ele faz a representação e você vai entender perfeitamente como que se dá esse modelo como que se dá essa explicação, como é que você pode aplicar ela no seu dia a dia. Eu espero ter sido útil. Se tiver alguma pergunta, é só lançar nos comentários, a gente vai procurar responder da melhor maneira possível. Fiquem todos bem e até a próxima.